Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Com este apresentador muito gripado, vocês vão me desculpar, mas não é uma simples gripe que vai nos afastar da nossa tarefa, né? Tantas pessoas aí, infelizmente, sofrendo de males crônicos, doenças às vezes incuráveis, condenadas, né? Então, quando a gente tem uma gripe, diz assim, ainda bem que foi só uma gripe, passa daí 2 ou 3 dias e a vida segue adiante. Muito bem, vamos aqui procurar fazer o melhor possível, como sempre, procurando transmitir aos nossos telespectadores informações, conceitos, ideias, né, construtivas e articuladoras. É assim o mundo do trabalho. O mundo do trabalho ele é um mundo articulado, ele é um mundo construtivo, é o que nos faz estamos todos aqui, né? Esta caneta foi feita por quem trabalhou, teve gente que pensou, que fez um projeto de uma caneta e hoje está aqui materializado o seu projeto na minha mão. Vamos falar hoje com trabalhadores que são servidores públicos, mas não são servidores públicos assim de categorias mais presentes na nossa vida cotidiana, como por exemplo um auxiliar de enfermagem, como por exemplo um pessoal de transporte coletivo, de um hospital, são os servidores da Polícia Civil. São presentes, evidentemente, mas a gente só, digamos, tem contato quando precisa, é uma delegacia ou quando há uma ocorrência, foi assim que eu quis dizer. Mas é uma atividade relevante e fundamental para o Estado e para a população. Nós estamos aqui com a doutora Marilda Panzonato Pinheiro, que preside a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e eu fico feliz em ver uma mulher presidindo uma atividade onde a gente sempre pensava antigamente só em delegados, nunca em delegadas. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer. Doutora, a primeira vez que vem aqui ao programa Câmara Aberta, se não me engano. Estamos aqui com o meu xará, João Batista Rebouças, que preside o Sindicato dos Investigadores de Polícia no Estado de São Paulo. E eles estão mobilizados, né? Temos até aqui um cartaz que eles falam chamando de Operação Blackout. É um cartaz escuro e diz aqui: a associação conclama a todos os policiais civis para se unirem à nova marcha de protesto por recomposição salarial e melhores condições de trabalho. Nossa intenção é alertar toda a sociedade quanto à responsabilidade pelos caos instalados no Estado de São Paulo por conta do descaso e descompromisso do governo em relação à segurança pública, que vem sendo propositadamente sucateada com o nefasto objetivo de aniquilar a Polícia Civil. Doutora, eu estou informado que é a segunda Operação Blackout e que amanhã das 10 às 14 horas. Eu considero os termos aqui contundentes, porque eles fazem uma acusação, digamos assim, grave, dizendo que a polícia que vem sendo propositadamente sucateada com o nefasto objetivo de aniquilar a Polícia Civil. Eu te pergunto, a quem interessa aniquilar a Polícia Civil? Olha, eu devolvo a pergunta. A quem interessa uma Polícia Civil fraca, né? A quem interessa. E faço uma pequena correção. Isso não é isso é uma constatação. Isso é uma constatação. Nós estamos sofrendo esse sucateamento há 20 anos, eu penso que talvez por questão de política equivocada, né? Existe uma política equivocada que vem há 20 anos preterindo a Polícia Civil e prestigiando a Polícia Militar, pela qual tenho profundo respeito. Mas a verdade é que se investiu na polícia preventiva em detrimento da polícia investigativa, a polícia judiciária, a polícia da inteligência, né? O que aconteceu? Para que a polícia preventiva tivesse um resultado satisfatório, teríamos que colocar então um policial militar dentro da casa de cada um, porque existem crimes que nem assim são prevenidos, né? Não teria como. Aliás, tem um crime que estampado nas páginas dos jornais que o policial foi teria sido vítima, né? Exatamente. Então, assim, a prevenção, obviamente, cada um de nós tem a sua atribuição, isso é constitucionalmente definido, mas o que se observou nesses últimos 20 anos foi realmente um desprestígio total à Polícia Civil. Correto. Então, se a gente não consegue investigar, a gente não consegue chegar à autoria, não consegue prender, consequentemente, a impunidade cresce. Isso não é sensação de impunidade, isso é real. E a gente também alimenta a progressão criminosa. Se a gente não consegue interromper um ciclo de furto, a gente vai alimentar o latrocida. E é o que está acontecendo aí, as estatísticas, embora seja a arte de torturar os números até que eles confessem, né, elas estão aí e não nos deixam mentir. Então, é constatação
equívocos, atrás de equívocos, escolhas equivocadas. Tenho um profundo respeito pelo Dr. Fernando Grella, que é o secretário da Segurança Pública, mas há 20 anos a polícia tem tido na pasta, como titular da pasta, alguém oriundo do Ministério Público. Tá. Quem tem de segurança é polícia, não é Ministério Público. Tá. Então começa por aí o equívoco. Entendi, eu E concordo. começa por aí também essa questão de investe na Polícia Militar em detrimento da Polícia Civil. O resultado não podia ser diferente. Correto. João Batista Rebouças, evidentemente que há uma queixa, né, conhecida, tá, é pública, das más condições de trabalho que afetam todo o segmento da Polícia Civil. Eu me lembro que há alguns anos, não me lembro há quanto tempo, os policiais civis faziam uma manifestação próximo ao Palácio Bandeirantes e lá foram recebidos por uma verdadeira operação de guerra montada pelo José Serra, que era o governador, e teve lá, por pouco, teve uma conflagração, por pouco que não teve lá mortes e uma coisa pior. E a imprensa cobriu muito mal aquele episódio. Este foi o único programa de TV que trouxe os representantes da Polícia Civil para dar a sua versão dos fatos e versões convincentes. Eu leio aqui que está agendada a marcha para 8 de agosto, portanto, para amanhã, da Operação Blackout, das 10 às 14 horas, para a qual estão convidados todos a aderir a partir das 14 horas da Galeria do Conjunto Cinerama, Avenida Ipiranga 919, percorrendo ruas e avenidas até a Secretaria da Segurança Pública, onde ocorrerá a formalização do protesto. Vocês vão entregar algum documento para o secretário ou já entregaram muitos documentos? Olha, João Batista, o Sindicato dos Investigadores, ele tem a ideia de que não existe um programa de política de segurança pública no Estado. A partir do momento que o PSDB entrou no governo, do Mário Covas para cá, nós estamos tendo perdas consideráveis de policiais com alta capacidade de conhecimento para outros estados, porque pagam mais. E na verdade, o Sindicato dos Investigadores, ele é mais radical. Eu concordo com esse movimento, acho que é um movimento que é justo, mas essas paralisações, para aqui 2 dias, para 4 dias, para 4 horas, eu acho, ou nós fazemos uma coisa de greve, parar mesmo o Estado, correto, porque fica muito fácil para o governador, para 2 dias, 2 horas, para 4 horas. O sindicato concorda que é democrático, mas eu vejo, eu sinto, porque a gente tem estudado muito a questão de nós, servidores públicos, da policiais, que nós somos servidores públicos, contrariando o que disse o Eros Grau em 2009, que comparamos a Polícia Militar, que não podia fazer greve, ele errou redondamente. Tanto é que hoje, passados 5 anos, passado esse tempo todo, já aqueles antigos juristas se aposentaram. Sim. E a mentalidade hoje é outra. Nós somos servidores públicos, sim, como policiais civis. Não somos iguais à Polícia Militar, que constitucionalmente é proibido de fazer paralisação. Sim. Nós não. Existe até dentro do Supremo, enquanto não for julgado a ação de que a Polícia Civil está proibida de fazer greve, nós, como sindicalistas, nós, como operadores da segurança nesse Estado, e já tivemos 2 manifestações, uma eu invadi uma coletiva desse inquilino do Morumbi e disse para ele a verdade que ele tem que ouvir. A Polícia Civil não é motivo dele fazer o que ele quer fazer, ele tem que nos ouvir, tem que ouvir as entidades, não ouvindo ONGs, e dar bônus, até na hora eu falei que dá bônus, ele dá para o celular dele. Sim. Nós queremos respeito, condições de trabalho, inaugura um prédio em Bauru muito bonito, maravilhoso, mas não tem extintor nenhum lá. Não tem fuga, não tem saída de emergência. Quer dizer, um prédio bonito, desaloja policiais de muitas cidades da região, então o rico pode ir lá fazer. Mas o ribeirinho, que está lá a 70, 80 quilômetros, eu vi reclamações dentro desse CPJ, lá em Bauru, de que eles vieram de longe, alguns pegando 2, 3 ônibus. Então isso não é política governamental. Pedi que ele ali assumisse perante os jornalistas, que nos ouça, que quem sabe fazer segurança somos nós. Então eu concordo que cada um entenda, mas eu acho, se não radicalizar, se não formos o motivo, e nós estamos procurando na justiça, para que o dissídio coletivo seja dado com todas as normas legais, constitucionais, para que a Polícia Civil pare sim. E vai parar. Correto. E não vamos suportar mais sucateamento, a perda de grandes policiais. O que o governo tem feito conosco é grave. O aposentado
João, é tratado com descaso. Se aposenta perdendo 43% do salário e assina leis, que é carreira jurídica para delegado, que é o nível superior para investigadores e escrivães, desde 2008, e não nos paga. Já abriram 3 concursos. Ele está brincando de fazer segurança. E o secretário, cada vez que muda, é pior. Este agora eu nem conheço. Ele não entende de polícia, parece que ele era da área civil, lá no Ministério Público. Sim, sim. Então, nós precisamos de gente que conheça a polícia, que faça polícia e que receba as entidades para que nós possamos dar à sociedade o que ela precisa. Não só 4% dos crimes são esclarecidos dentro da Polícia Civil. Doutora Marilda, a impressão que a população tem do lado de fora é de que, claro, todo mundo sabe que a vida de um delegado é uma vida de risco, né? Sobretudo num país onde o crime organizado cresce, né? E também a população tem a impressão que o delegado tem, digamos, uma boa condição salarial. Qual é o salário de ingresso de um delegado concursado aqui no estado de São Paulo? Bom, nós vemos com salário líquido, né? Eles fazem uma média salarial aí para conseguir justificar e tentar elevar um pouquinho o nosso salário. Pela média que eles fazem, fazendo na mesma proporção e do mesmo cálculo matemático que eles fazem, bom, nós ocupamos o 26º lugar no ranking salarial. Entre 27 entes federados, nós somos o 26º. E daqui a pouco... O estado de São Paulo é o penúltimo... O penúltimo por enquanto. Existe já um plano de cargos e salários para o Pará, que é o último colocado, e que deve nos passar, não vai demorar muito. Então, isso é uma humilhação para um estado que tem quase 40% do PIB. Isso o que é que está ocorrendo? A cada 10 dias, um delegado abandona a carreira. Puxa vida. Ou ele vai, isso é estatístico, eu tenho inclusive os nomes que nós fazemos acompanhamento diuturno pelo Diário Oficial. Então, ou ele vai para uma outra carreira aqui em São Paulo, né, vai ser promotor de justiça, vai ser juiz de direito, vai ser defensor público, procurador de estado, ou ele vai para outro estado ser delegado de polícia, porque ele é vocacionado, ele atravessa a fronteira. Ele vai aqui para o Paraná, por exemplo, né, deixa de ganhar R$5.000 líquido e vai passar a ganhar R$13.000 líquido no Paraná. Certo. Onde o governador é do mesmo partido. É o Beto Richa, que também é do PSDB. Sim, sim. Então, existe assim, por isso que a gente diz dessa questão de ser nefasta, uma política nefasta, porque é injustificável. Como é que se paga R$20.000 para um promotor de justiça e se paga 5 por um delegado de polícia? Correto. Né? E isso acaba ocasionando tudo isso que eu disse anteriormente. Se nós perdemos um delegado a cada 10 dias, os inquéritos vão se avolumando, os inquéritos vão se empilhando. Nós viramos fazedores de boletim de ocorrência, porque nós não investigamos. Quem determina o que vai ser investigado é a mídia. Sim, sim. Deu mídia. Faz a pressão. Então, vamos correr e investigar isso aqui porque deu mídia. Tá aí as outras pessoas, aqueles que também pagam os seus impostos. Quer dizer, a mídia determinar o que é ou não para ser investigado é falência da segurança pública. Sem dúvida. Então, é uma situação caótica. E é isso que a gente está procurando mostrar na Operação Blackout, que com a devida e respeitosa vênia, é assim que começa. Eu tenho 8 anos também de sindicato, vim do Sindicato da Saúde porque eu sou enfermeira. Certo. Antes de ser delegada, eu fui enfermeira, trabalhei na Secretaria da Saúde, servidora pública. Então, isso é mobilização. Né? Amanhã, 100% do Estado aderiu. Nós temos 100% do Estado amanhã participando dessa manifestação para que a sociedade tome conhecimento disso que a gente está tendo a oportunidade de dizer aqui. Perfeito. Né? Podemos nós sermos responsabilizados por esse aumento de criminalidade, pela sociedade estar refém do crime organizado dentro de um Estado desorganizado. Correto. Então, esse é o nosso principal objetivo. Perfeito. Eu quero fazer uma pergunta ao João Batista Rebouças, que preside o Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo, mas ele vai responder após uma sessão que nós temos aqui na linha, que é a seguinte: qual é o piso de um investigador, qual a sua jornada e quais são as condições de trabalho que este profissional enfrenta aqui no estado de São Paulo. Me informaram que estamos na linha, podemos chamar a vinheta, ok? Pedro Zanotti, presidente do STAP, Sindicato de Servidores Municipais de Guarulhos. Boa noite, Pedro, tudo bem? Boa noite, João. Boa noite a todos que estão assistindo o Câmara Aberta Sindical. Pedro, ontem houve uma mobilização em Guarulhos durante as negociações da CPN, a Comissão Permanente de Negociação,
e o sindicato conseguiu derrubar uma medida que havia sido baixada pelo secretário da Educação, o professor Moacir, que na prática proibiu o recebimento de atestados médicos, né, de horas, né? Então, se a mulher fosse levar o filho ao médico para tomar, por causa de uma febre, uma coisa assim, e o médico desse 3 horas, o secretário não queria mais aceitar esse atestado. Está derrubado isso? Não vai vigorar mais? Isso, João. Graças a Deus, o secretário, acho que ele foi infeliz na situação, né? Ele passou uma circular, como você bem disse, que não aceitaria atestado de horas mais, e pronto, acabou. Então nós tivemos reunião do CPN onde o secretário de administração entendeu toda a argumentação do sindicato de que não tinha embasamento legal para tal atitude e a circular perdeu a validade. Perfeito. Agora vocês também fizeram uma manifestação. Eu vi lá fotos de professores com cartazes. Houve essa pressão também da base. Aconteceu isso? Isso, João. Isso foi muito importante, porque nós tínhamos a reunião marcada, então nós convocamos os trabalhadores para estar presentes junto com a gente, né? Porque o sindicato em si e os trabalhadores juntos. Então a pressão foi muito boa. Porque estavam lá os professores da rede, bastante professores foram até a porta da secretaria e junto com o sindicato exigir que deixasse de ter validade uma circular tamanha sem noção, né? Sem lógica. Agora, Pedro, não é o único problema dos professores. Parece que também lá a secretaria ocupada por um ex-professor não cumpre a lei federal que garante a hora atividade de 1/3 e também não está cumprindo a lei da progressão, é isso? Isso, João. Infelizmente, o secretário de Guarulhos, Moacir, professor Moacir, que também é professor, ele não vem respeitando a lei 11.738, que estabelece que na jornada do professor, 1/3 da jornada dele tem que ser destinada para a hora de atividade, né? Para aperfeiçoamento, curso, a programação da aula. E a regulamentação do plano de carreira também, infelizmente, também ele vem deixando muito a desejar, mas o sindicato já está mobilizando a categoria, já tem grupo de trabalho e discussão, e a gente queremos resolver essa situação o mais rápido possível, se Deus quiser. Perfeito. Pedro, eu quero agradecer muito a sua gentileza de nos atender e dizer que a gente gostaria de ter aqui o sindicato em breve para a gente debater questões ligadas aos servidores municipais de Guarulhos, que são cerca de 25 mil servidores, portanto, é um sindicato grande e representativo. Muito obrigado, viu, Pedro? Um grande abraço. Obrigado, João. Obrigado a todos. Parabéns pelo programa, hein? Estou assistindo, está ótimo. Muito bom. Um abraço para o João e para a moça que está aí. Muito obrigado. Obrigado. Olha, eu queria aproveitar e mostrar a revista Repórter Fê Comerciais, ainda cheirando tinta, né? Dentro da loja, o presidente Mota cumpre resoluções do 21º Congresso na prática, de 12 de março a 25 de maio, visitou 18 bairros comerciais em todo o estado. E aí tem uma matéria sobre o 1º de maio, e depois eu comento em próximos programas, abro a revista aqui, faço outros comentários, mando um abraço ao Robson Gil Gazola, que é o editor da revista, muito boa a capa, uma foto realmente muito assim, interessante, porque como diz o Milton Nascimento, todo artista tem de ir onde o povo está, o dirigente sindical tem que ir para a base. Então fez corretamente aqui o nosso amigo Mota. Muito bem, voltamos aqui com o João Batista Rebouças, presidente do Sindicato dos Investigadores do Estado de São Paulo, de Polícia Civil, né? E a doutora Marilda Panzonato Pinheiro, que preside a Associação dos Delegados do Estado. João Batista, um investigador tem piso de quanto? Quantas horas trabalha e quais são as suas condições de trabalho? O investigador de polícia, como escrivão de polícia, que temos desde 2008, naquela greve que foi feita, histórica, que fizemos, o nível superior. Só que nós recebemos menos que o nível médio. Absurdo. Então, assim? o nível médio, que são as carreiras de telecomunicações, auxiliar necrópsia, papiloscopista, esses que têm nível médio recebem mais do que nós. O nosso salário, infelizmente, é o único estado que tem o salário base, o nosso inicial, são 3 classes agora, sim, começa com 1.025. Sim. E tem um maldito termo chamado RETP, que chama-se Regime Especial de Trabalho Policial. Eu sou policial a vida inteira, o dia inteiro, 24 horas, 48 horas. Eu trabalho em uma delegacia, assim como você disse, a música do Bruno Nascimento, tem que estar onde o povo está, percorri quase todos os estados de São Paulo nesses últimos 3 meses. Eu vi calamidade, João, vi calamidade, delegacia sem condições,
depósito. É muito fácil. Olha aqui em São José dos Campos, onde tem a seccional. É um depósito, não sei se era ferro velho, funcionando como seccional. Como que um policial civil vai trabalhar, vai atender a população ali dentro, com teto de zinco, e ganhamos o quê? Menos que isso. Abriram 3 concursos para nível superior. Já abriram dentro. De 329 no último concurso, 145 desistiram. Porque quando pega o Olerite, é o Olerite menor que o nível médio. Não tenho nada com esse também, que ganha um pouco. Porque há necessidade de uma reestruturação de carreiras para que eles melhorem. Tá. Agora, o nosso nível de 2008 não paga, não nos recebe, não nos atende, não cumpre lei. Então é um governador irresponsável, um governador que nós estamos entrando com a nação na justiça para que ele possa responder de uma maneira civilmente na justiça por não nos repagar, não cumprir uma lei que ele assinou em 2008. Se assinou, pode pagar. Criou-se uma comissão que não funcionou, então o governo está sucateando. Não produzimos, tem delegacias que não têm delegados, a doutora sabe disso, vários municípios falta o delegado, onde o investigador é obrigado a ficar a semana inteira em casa com o seu celular ligado, porque ele está de sobreaviso. Sim, sim. Então ele é obrigado a atender ocorrências, o PM para bate na cadeira, sai, não tem final de semana, não tem férias, não tem licença-prêmio. Ele hoje ele trabalha no regime escravagista, com escalas que não dá condições para ele de poder suportar o seu trabalho. E hoje, por isso que nós estamos apenas com 4% do crime esclarecido, porque hoje o policial na delegacia, seja quem for, de delegado ou carcereiro, fazem tudo menos investigar. Isso é lamentável, não há um plano de governo, não há um plano de carreira, não há condições de trabalhos dignos dentro de uma delegacia de polícia. Quando tem o material elevado por policiais, lá... Material de trabalho. Material de trabalho, para fazer aquilo que o Estado deveria fornecer a ele. Para você ter um exemplo, vou ser bem rápido aqui, a pesquisa da Polícia Federal, dizendo que eles estão, o suicídio é 43%, o desânimo é 73%, 78% dizem para que não entre mais na carreira de delegado da Polícia Federal. E olha que um delegado ganha 20 mil. E olha que um agente federal ganha 15. Imagina a situação nossa. Isso na Polícia Federal. Isso na Polícia Federal. Eles estão com todos esses problemas psíquicos, de homicídio, de suicídio, de tratamento psíquico, de afastamento por doenças, ganhando 20 mil inicial. Você imagina a situação da Polícia de São Paulo. Correto. Policiais sem condições de trabalho com arma na cintura. Bom, eu acho que o dado passado pela doutora de que a cada 10 dias um delegado pede baixa já denuncia, né, já é a própria denúncia da situação terrível, né, do Estado. Agora, eu tenho aqui perguntas dos telespectadores, mas a produção me manda lembrar que telefone 3877-0078, 3877-0078, recebe aqui perguntas por telefone. Quero crer que apareça no GC também em algum momento aí o telefone. E também o nosso site www.tvaberta.tv.br. Você pode acessar o site e mandar perguntas. Tem perguntas aqui já. Hoje temos uma novidade que é um micro, né, aqui na mesa para a gente verificar as perguntas. Então, www.tvaberta.tv.br. Doutora Marilda, invariavelmente, quando nós discutimos as condições dos servidores, isso aqui vira um muro de lamentações. Inclusive de professores. Apesar da POSP ser um sindicato forte, tem uma tradição de luta, etc. Vamos rapidamente aqui, se é que é possível, fazer por que razão há esse sucateamento do Estado brasileiro? Isso é um desleixo dos governantes? Isso é uma falta de sensibilidade? Ou isso faz parte aqui, avocando aqui a teoria da conspiração, de um projeto mais amplo, de desmonte, de dominação? Tem um viés político nisso? Certamente, né? Certamente existe esse viés político. Isso, infelizmente, acabou se alastrando, né? Nós temos essa situação no país inteiro. Agora, obviamente, São Paulo é muito mais sério, muito mais grave, porque
indubitavelmente, São Paulo acaba chamando a atenção toda para si. Então, o fato de se destruir aqui a Polícia Civil, se enfraquecer a Polícia Civil, obviamente isso é um efeito dominó, efeito cascata. Porque não é só na Polícia Civil. Se você entra na rede pública de saúde, não é diferente. Sim, eu acho que o serviço público, de uma forma geral, o serviço é o neoliberalismo, né? O Estado minimamente interferindo nessas questões. Certo. Agora, qual é o grande problema? Claro que educação tem um grande problema, saúde eu sei muito bem. Aliás, eu acho que eu sou triplamente penalizada. Eu sou professora da Academia de Polícia, eu fui enfermeira, eu fui da saúde e vim para a segurança pública. Então, é castigo mesmo, né? Isso deve ser algum resgate. Mas eu penso que a segurança pública existe uma democratização que atinge a todos, indistintamente. Por quê? A educação tem problemas? Claro que tem problemas. Mas a classe A, por exemplo, até a B, ela tem outras alternativas. Claro, vai para a escola ela vai para a privada. escola privada, escola particular, etc. A saúde, igualmente. O que se vê aí na televisão são as pessoas que fazem uso do serviço público, certo, tanto de saúde quanto de educação. A segurança não. Hoje, a segurança atinge a todos, ela é democrática, ela atinge de A a Z. Tanto que hoje, dentro dos restaurantes de luxo, condomínios de luxo, shoppings joalherias. de luxo, joalherias. Então, hoje, talvez a sociedade tenha começado a perceber a importância da polícia, Tá. especialmente a polícia investigativa. Certo. Tá? Então, eu penso que sim, que houve essa intenção, há ainda essa intenção de se desmontar, de não nos dar o devido valor, mas acho também que a sociedade está começando a sentir de uma forma muito forte os efeitos desse descaso e desse sucateamento. Perfeito. Porque, como eu disse, se a gente não consegue investigar, não consegue prender, não consegue interromper essa cadeia criminosa, obviamente, aliás, eu faço uma pequena observação, sendo muito breve, mas eu vi há poucos dias atrás uma estatística e uma declaração da Secretaria da Segurança Pública comemorando a diminuição dos homicídios, número de homicídios, especialmente em São Paulo. Mas isso é uma comemoração às avessas. Porque como se comemora que diminuiu o homicídio, quando o latrocínio aumentou barbaramente. Claro. E o latrocínio, ele leva o patrimônio maior que o ser humano tem, que é a vida. Sim. Além do bem material, leva a vida também. Então, é uma comemoração às avessas. Perfeito. Eu vou chamar o intervalo, mas antes de chamar o intervalo, eu queria fazer uma pergunta que eu não tenho a resposta para ela, mas gostaria de fazer. Que sociedade é esta que gera tanta violência, tanto conflito, tanta criminalidade, não é? Tem que construir cadeias e cadeias para depositar gente, e isso não para nunca mais. Então, que modelo de sociedade que nós mesmo construímos e estamos sendo vítimas dele agora? É só a pergunta que eu queria fazer. Nós temos um intervalo com os nossos parceiros, voltamos daqui a pouco com a doutora Marilda, que é presidente do sindicato, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e o João Batista Rebouças, que preside o Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. A FEComerciários realizou o 6º Congresso de Advogados de Entidades Sindicais Comerciárias em Atibaia, dia 2 de agosto. O objetivo foi fortalecer os departamentos jurídicos da Federação e dos 68 sindicatos filiados. Compareceram mais de 300 congressistas. Eles assistiram a 5 palestras em torno do tema Profissão Comerciária, Consequências Jurídicas. O presidente Mota e o diretor de Assuntos Trabalhistas e agora também diretor jurídico da Federação, Arnaldo Bilotti, coordenaram os trabalhos. Eu acho que é um evento muito importante. Eu acho que aqui nós vamos discutir a questão da regulamentação da categoria, a questão do trabalho decente. Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que os advogados das nossas entidades têm essa oportunidade. Então, fiquei muito feliz
E eu acho que daqui vai sair, né, a troca de experiência dos advogados, de sindicato para sindicato, as experiências vitoriosas, as experiências de encaminhamento de novas reivindicações daqui para frente. Então acho que isso é muito importante. E nós estamos aí sendo um exemplo para as outras categorias. Eu não vejo nenhuma categoria que faz encontros como esse de advogados. Então nós estamos valorizando a nossa estrutura e valorizando os advogados das entidades sindicais comerciárias do Estado de São Paulo. Dirigentes sindicais comerciários de todo o estado acompanharam o presidente Mota, dia 5, na entrega da pauta da campanha salarial unificada dos comerciários ao presidente da Federação Patronal, Abraham Scheisman, que recebeu o grupo na sede da Federação Patronal. A data base é 1º de setembro. São 94 cláusulas e é a primeira negociação salarial que acontece com a profissão de comerciário regulamentada. As principais reivindicações são: piso salarial único de R$ 1.214, aumento real de 5%, participação nos lucros ou resultados, PLR, vale-refeição e manutenção das cláusulas sociais. Eu acho que dentro do espírito que nos promove todos os anos, como esse é um trabalho que é feito anualmente e durante o ano todo, não é uma pauta que aparece de repente, nós vamos fazer o possível para que até o dia 30 isso tudo esteja resolvido da melhor maneira possível, tanto para o lado do trabalhador quanto do lado empresarial. Eu gostaria de parabenizar todos os trabalhadores do Grupo Turismo Hospitalidade. Dentro de alguns dias, teremos o nosso dia, o Dia do Trabalhador em Turismo Hospitalidade, que será dia 26 de novembro, o dia da fundação da nossa contrato. Foi um projeto apresentado pelo deputado Alex Casiani. Agora, só falta o presidente da República sancionar. E temos absoluta certeza que dentro de alguns dias mais, nós teremos sancionado o nosso dia. A nova central defende cunhas e dentes e é a CLT. Nós fomos fundados para defender o artigo 8º, seus incisos da Constituição e a CLT. Porque nós achamos que trabalhador sem direito é um trabalhador frágil. O trabalhador só tem para vender a sua mão de obra, nada mais. Então nós precisamos ter uma legislação trabalhista que efetivamente garanta os direitos dos trabalhadores. Muito bem, voltamos aqui com o Câmara Aberta Sindical, hoje com servidores da Polícia Civil, João Batista Rebouças, que preside o Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo, e a doutora Marilda Panzonato Pinheiro, que preside a Associação de Delegados. O Luizinho da Nova Central falou da CLT, da importância dos direitos, e eu quero dizer que os trabalhadores brasileiros estão correndo um sério risco de sofrer um golpe, como há muito tempo a gente não sofria, que é o projeto de terceirização do deputado Sandro Mabel, do PMDB de Goiás. Conversei com o sindicalista da Força Sindical hoje, almocei com ele, e ele está em Brasília, tem ido muito a Brasília fazer esse debate, e disse, olha, vai ser muito difícil a gente ganhar essa batalha, porque o lobby empresarial é muito forte, inclusive estão querendo colocar a terceirização na atividade fim, criar a figura do PJ, aí o faxineiro, em vez de ser contratado como empregado, iria na prefeitura abrir uma empresa uniprofissional, e aí ele não teria nenhum direito a que se referiu o Luizinho. É uma violência, esperamos que os deputados não queiram restabelecer aqui a selvageria nas relações capital-trabalho. E o movimento sindical tem feito a sua parte. Bom, se você quiser participar do nosso programa, 3877-0078, 3877-0078, também pela internet. Temos aqui uma pergunta, eu já estou aqui com um micro em cima da mesa, Juliana Tamura da Liberdade, deixa eu colocar aqui de novo. Muitas pessoas falam que nossa polícia poderia ser unificada, como é em muitos países do mundo. Na visão da doutora Marilda, seria possível no Brasil? Por quê? Vale a unificação? Olha, eu particularmente acredito que seria uma boa solução, né? Tá. Eu acho que seria uma boa solução, até porque
penso que não caiba no Estado democrático de direito uma polícia militarizada. Sim. Eu acho que não há mais espaço para o militarismo no Estado democrático de direito. Então, a sociedade é civil, a polícia deve ser civil. Com um braço, sim, fardado, com a polícia preventiva. Isso funciona muito bem em todos os países do mundo. O grande problema aqui são os interesses que se sobrepõem ao interesse pessoal, que se sobrepõe ao interesse coletivo. Correto. Então, eu acho bastante complicado, bastante difícil, porque cada um quer preservar aí o seu interesse e fica um pouco complicado. Mas a mim parece que não cabe mesmo mais no Estado Democrático de Direito uma polícia militarizada. Perfeito. Aliás, os movimentos de rua pedem a desmilitarização da polícia, porque havia força pública, depois a ditadura, que corrompeu até a lei da gravidade, inventou essa polícia militar e com tropas especializadas, e tem até um segmento que é famoso por ser dedo mole, e isso não cabe no Estado democrático, não é? Não cabe em situação nenhuma, muito menos num Estado democrático onde há que haver a prevalência das leis, a prevalência daquilo que foi pactuado no parlamento, enfim, pelas forças políticas. João Batista, pergunta aqui o Elton de Santana. Pesquisa do Jornal Estado de São Paulo constata que o tempo de espera para registrar um boletim de ocorrência uma delegacia de no mínimo 3 horas. Em 71% das delegacias da capital paulista. Em alguns casos, a demora chega a ultrapassar 8 horas, sendo que um BO deveria ser feito até 4 minutos, conforme especialistas de segurança. Na sua avaliação, a que se deve essa demora? E te pergunto, não é possível a pessoa fazer o BO pelo computador e enviar para o distrito? Sim, certas ocorrências de natureza leve pode ser feito por online. Isso é, mas tem alguns, ou a maioria deles, tem que procurar a delegacia. Não basta ser online, tem que ser feito em delegacia. E às vezes tem que fazer exame de corpo de delito, também, coisa que vale. E eu concordo com o que está dizendo aí, João, porque realmente há uma defasagem enorme de funcionários. Então, quem paga é a população. E quem sofre somos nós. Porque aquilo que eu disse antes, nós fazemos tudo dentro da polícia, uma delegacia, tudo, menos investigar. Então, a pessoa que chega ali não é o que nós queríamos atendê-lo, resolver o problema, dar solução e recuperar o bem que ele perdeu. Mas, infelizmente, hoje não é possível, porque falta o material humano, que é o principal elemento. Não temos delegado, não temos escrivão, não temos investigadores. Escrivão com 400 inquéritos numa delegacia de polícia, e o atendimento é precário, o atendimento é péssimo, e a Polícia Civil fica com essa peça que não atende, que não faz, que, como foi dito aqui pela Arilda, acumula-se, é número, o BO hoje é número. Então eu tenho várias pessoas, para que eu vou à delegacia? Primeiro, porque eu sou mal atendido, e é mesmo porque não há um preparo, não há uma reciclagem, não há um atendimento. Eu já passei por isso no policial, então eu vejo que não há um preparo do policial, não há uma reciclagem do policial, porque não interessa ao governo um policial bem preparado, bem remunerado, reconhecidamente eficiente. Ao governo interessa o sucateamento, com que a Polícia Civil, principalmente, não sei se é o ranço que esse governo tem, você bem disse no começo, se não tivesse nós ali na época de 2008, a sensibilidade como líder sindical, que estávamos ali presentes, não deixar que houvesse um confrontamento entre irmãos armados, hoje estaríamos lamentando uma série de acontecimentos. Então isso é um sucateamento, é um desmanche que o governo do Estado tem feito. Infelizmente, a população que sofre, principalmente a população ribeirinha, que vai numa delegacia quando precisa, e só vai fazer porque se tiver um carro roubado que precisa do boletim de ocorrência. Caso contrário, não vai mesmo, porque a demora é grande e o atendimento é precário, não vamos... Por quê? Por culpa de um governo que não dá condições. Também. Esse sistema Prodesp não existe. E muitas vezes ele não tem nem papel para poder fazer um boletim de ocorrência. Isso eu tenho percorrido o inteiro todinho, com carro de som, falando, clamando a sociedade para que faça com que a polícia tenha condições. O governo dê condições da polícia ser uma polícia séria, que dê condições da polícia poder atender aqueles reclamos da sociedade. Perfeito. O Estado é a criação jurídica mais bem acabada que a humanidade já produziu. Não tem nada que é mais estruturado, mais alicerçado, mais pensado e debatido do que o Estado.
O Estado tem que ser forte. Não forte no sentido de ser arbitrário, ser arrogante, chutar a porta de casa de pobre e entrar sem ordem judicial. Ele tem que ser forte como suporte à sociedade. Porque, doutora Marilda, quando o Estado se ausenta, alguém ocupa o espaço. E é a criminalidade, não é verdade? Exato. E nós, em última análise, somos os representantes primeiros do Estado. Então, também tem que haver essa conscientização de que nós, quando estamos ali prestando atendimento à sociedade, representamos o Estado. O Estado não tem consciência disso. Nós somos a primeira autoridade a tomar conhecimento do fato delituoso. Nós somos o primeiro juiz da causa. Nós temos na nossa mão, naquele instante, naquele momento, uma das garantias maiores que o ser humano tem, que é a sua liberdade. Né? Nós podemos cercear ali, naquele momento, a liberdade de alguém, colocá-lo no cárcere, ou também livrá-lo do cárcere. E nesse instante, nós representamos o Estado. Então, o Estado nem a si próprio respeita, nem a si próprio valoriza, a partir do momento em que não deixa o seu ente, o seu maior representante, ou o seu primeiro representante, em condições de bem representá-lo. Então, eu concordo, a formação do Estado é realmente perfeita. Não existe nada que esteja fora do lugar. O que existe são pessoas que fazem com que o Estado acabe sendo sucateado, acabe se tornando tirano. Então, isso são pessoas e não o Estado. E pessoas passam, né? E o Estado permanece. Então, infelizmente, tem que se repensar muita coisa, tem que se fazer valer Estado democrático de direito. É isso que a gente quer aqui. Perfeito. Doutora Marilda, obrigado. Eu quero mostrar aqui, a gente mostra todas as edições do programa, materiais sindicais. Aqui é o Jornal Sindical, Companheiro Metalúrgico, dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região. Protesto Nacional mostra a força dos trabalhadores. Ato em Guarulhos foi um dos maiores do país. Lá eles reuniram cerca de 10 mil pessoas. Você vê a Via Dutra aqui verdadeiramente lotada. E aqui depois uma outra matéria, a diretoria assume e reafirma compromissos. Então, mandar um abraço a todos os metalúrgicos de Guarulhos e Região, que sempre nos acompanham. Obrigado aqui sempre que nós podemos e mostramos seus materiais. Nós temos uma reportagem, eu quero chamar a matéria, e depois que a matéria for apresentada, eu faço um breve comentário e a gente dá seguimento aqui ao programa falando dos delegados e dos trabalhadores da Polícia Civil no estado de São Paulo. O Câmara Aberta Sindical se encontra hoje no Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Nós vamos entrevistar seu presidente, Ricardo Patá, que também preside a UGT. Ricardo Patá, dia 31 de julho, a presidente Dilma visitou esta casa, este sindicato. Como é que foi essa visita? Estava programada ou foi um feliz acontecimento? Franzinho e todos aqueles que estão nos vendo nesse momento, no Câmara Aberta, foi um momento de muita sorte. Eu estava presente num evento na prefeitura, onde a presidenta estava anunciando o lançamento de 8 bilhões de reais para mobilidade, transportes, para a infraestrutura de São Paulo. E eu estava lá junto com o meu companheiro Wagner da CUT. E aí, acabando a cerimônia, nós fomos cumprimentar a presidente. E aí a presidenta tinha dito que numa possível viagem futura ela viria fazer uma visita para o sindicato. Eu falei, mas presidente, o sindicato está aqui do lado, é só atravessar a rua. Ah, é? Então vamos lá. E acho que foi um ato tão humilde, tão importante da presidenta. Ela veio andando pelo Vale do Anhangabaú, as pessoas cumprimentando, mandando beijinhos. E aí ela veio ao sindicato, ficou 1 hora aqui, conheceu várias instalações, foi um momento de muita felicidade para nós comerciários. Teve uma repercussão, porque todos os comerciários do Brasil se sentiram abraçados por ela, se sentiram visitados por ela, por terem vindo aqui nos sindicatos comerciários. Ela ficou preocupada quando eu disse da questão da rotatividade, da informalidade, temas esse, Franzinho, que você sempre no teu programa coloca com ênfase. Um Brasil rico como o nosso tem ainda problema dessa natureza. Então foi um momento de muita felicidade que está marcado perenemente na história desse sindicato. Manifestação hoje, manifestação pacífica. Perfeito. Nós voltamos aqui com a Câmara Aberta Sindical. Eu saúdo lá o Ricardo Patá e a sua diretoria por terem recebido a presidente Dilma. E sei que a Dilma dificilmente assistirá ao nosso programa, mas quero fazer aqui um comentário. Eu vi o valor econômico de hoje.
numa reunião de 120 presidentes de empresas, se fez uma pesquisa sobre quem aqueles presidentes de grandes empresas apoiaria para a presidência da República. 47% Aécio Neves e Dilma 7%. Então, presidente Dilma, a senhora é uma mulher que tem história. A senhora é do nosso lado. Não se iluda com essa elite da Casa Grande que nos governa há tanto tempo. O Estado brasileiro tem sido uma mãe generosa para as grandes empresas, dando isenção de IPI, isenção para linha branca, isenção para móveis, desonerações de folha de pagamento e farto dinheiro do BNDES. E a paga que lhe dão é 7% de apoio. Nós temos que ter lado. E o nosso lado se apoie em quem verdadeiramente tem a força social, que são os trabalhadores, o movimento sindical. Receba o movimento sindical. Visite mais entidades sindicais. Converse mais com os dirigentes sindicais, inclusive com aqueles que pensam diferente de você. Porque no regime democrático é assim. Não é vaquinha de presépio que diz amém. Então, olha, eu quero crer que esse dado do valor econômico hoje acendeu a luz amarela. Essa elite da Casa Grande nunca apoiou os que defendem o povo brasileiro, muito pelo contrário, sempre conspiraram e trabalharam, já derrubaram o governo já mais que uma vez, então isso já é sabido, é líquido e certo. Mas eu quero voltar aqui a falar das condições de trabalho dos servidores da Polícia Civil. O João Batista me disse que quando começou na carreira recebia 17 salários mínimos e hoje seu salário é de 4 salários mínimos e meio. Eu considero chocante esse fato, porque se tivesse perdido 20% ou 30%, até, digamos, se compreenderia, porque teve plano econômico, recessão, etc. Com os delegados, há perdas salariais também, e por que eu tenho um conhecido que trabalha em Mato Grosso. O Mato Grosso é um estado muito mais pobre que o estado de São Paulo. E o delegado ganha muito mais que aqui. Muito mais. E os delegados de São Paulo migram para outros estados também? Exatamente, né? Como eu disse desde o início. Às vezes o delegado ele é vocacionado, né? Ele escolhe a profissão por vocação. Então ele quer continuar sendo delegado. Então ele vai ser delegado, ele tem 25 estados para escolher onde é que ele quer ser delegado de polícia, menos em São Paulo. Então, é o que a gente tenta entender o motivo pelo qual se trata o delegado de polícia dessa forma. Não conseguimos entender. Não existe uma razão óbvia, não existe nada que justifique esse tratamento. Na verdade, eu sempre falo, isso não é salário, isso é esmola social, né? Nós não precisamos de esmola social. Nós frequentamos os mesmos bancos de faculdade que frequenta o juiz, o promotor, o defensor público, o procurador-geral de Estado, e agora ainda mais... E vocês são concursados também. Da mesma forma, e agora ainda mais, quando fomos reconhecidos como carreira jurídica. Então, nós fazemos parte das carreiras de Estado. Então, como 4 carreiras de Estado, que são carreiras jurídicas idênticas às nossas, tem esse tipo de tratamento e nós estamos jogados aí na vala comum, né? A quem interessa. Então, realmente... Chegou num momento em que não é só questão salarial. Passou muito já da questão salarial. É questão de dignidade ao policial, dignidade e respeito à Polícia Civil, ao delegado de polícia, inclusive, como eu disse, na condição de representante do Estado. Sim. Então, passou já dessa questão salarial. A gente, claro, passa por questão de salário, mas veja bem, a Polícia Civil... não tem oxigenação, nós estamos com um déficit de quase 8 mil policiais, a menos do que nós precisávamos ter. O crime aumentou, a população aumentou e nós cada dia perdendo mais policiais. Então, até quando a sociedade vai assistir isso de uma forma pacífica, de uma forma até acontecer na casa dela, porque a próxima vítima vai ser você. Sim. Né? Hoje está no vizinho, está chegando perto de mim, amanhã sou eu. E a partir do momento também em que o policial começa a ser vítima, aí é falência mesmo, é caos total. Claro, uma tristeza ter que dizer isso num programa de TV, que o policial, ele quando chega no bairro da periferia, ele troca de roupa e tem casas que a mulher nem põe a roupa do policial no varal para não se expor. O que é o fim de o fim dali é uma vergonha, né? Isso é uma chincalhe, né? Ao profissional. Afronta a todos nós, né? Um policial deveria ser cultuado como um profissional importante para a sociedade, que presta serviço relevante, e acontece isso.
Mas, João Batista Rebouças, nós aqui não vamos ficar lamentando, fazer muro de lamentações. Eu queria saber o seguinte: como é que se enfrenta essa situação de desmanche de um setor importante do Estado brasileiro, que é a Polícia Civil? Primeiramente, temos que pressionar esse governo, temos que nos unirmos, temos que procurar mostrar ao governo que a segurança é o primordial ponto da sociedade. Sem segurança não existe uma sociedade justa, uma sociedade que possa viver tranquila. Você hoje não tem sossego na sua casa, você não pode ir em restaurante, você é prisioneiro de sua própria casa. Se nós não temos segurança para nós mesmos, como dar segurança para a população? Então, o que nós temos que fazer é exigir do governo. Exigir como? É paralisando o nosso serviço, mostrando para a sociedade que nós precisamos de respeito, de dignidade. E não é questão de salário, não é só delegado, não, é todas as carreiras. Não vamos falar só de delegado, não, porque a polícia é feita de todas as carreiras. Todas ganham mal, todas estão sucateadas, todas estão desmoralizadas. E o que nós temos que fazer é reerguer essa autoestima, é fazer com que tenhamos condições dignas de trabalho em lugares menos insalubres onde nós trabalhamos, e que o governo dê condições para que a impunidade acabe, dê condições para o policial poder trabalhar tranquilo, porque o que falou é verdade, não é só policial militar, não. O policial civil pega a sua carteira, eu já vi vários, de delegado a carcereiro, guarda embaixo do estepe, para que se um eventual assalto, ele não seja fuzilado, porque viu que a polícia morre. Certo. Então, até no Rio de Janeiro tinha esse preço, né? Para matar o civil era um preço, para matar o militar era outro. Então, o que nós temos que mostrar para a sociedade é que a polícia está falida, que são 45% do déficit de policiais nas cidades, e o crime se organizou. E nós estamos totalmente desorganizados por culpa de um governo que é irresponsável, que você disse agora do diálogo. Vamos dialogar, faz o diálogo com as entidades, mas não com ONGs, não com entidades de achólogos, os especialistas, entre aspas. Chame as entidades. Qual é o medo que ele tem de conversar com a polícia? Por que será que ele tem medo de conversar com a polícia? A polícia quer respeito, quer dignidade. E o salário vem, é lógico, de trás de tudo isso. Porque a hora que ele trouxer responsabilidade que o Estado tem para conosco, a sociedade terá uma polícia que merece e que tínhamos há uns tempos atrás e que hoje está falida, desmotivada, cansada, não se aposenta, porque se eu me aposentar eu perco 43% do meu salário. Correto. Então isso aí, o aposentado hoje é tratado nessa nova lei 1062, jogado no INSS, e soteralmente contém, então ninguém se aposenta, fica até envelhecer. Sim. E polícia velha não é uma polícia que possa ter condições de enfrentar hoje a marginalidade, que está totalmente organizada. Perfeito. Doutora Marilda, a senhora tem 1 minuto para suas considerações finais. Bom, gostaria muito de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Pode me convidar, que virei sempre que for convidado, for me dada essa oportunidade. Eu acho que chegou realmente o momento de se colocar as coisas às claras, né, de se estabelecer a verdade, de se demonstrar que a nossa questão passa muito distante da questão salarial. Esse não é o único objetivo que nós temos, e que nós somos sociedade também. Por Sim. isso estamos nos socorrendo dela. Não somos seres extraterrestres, caímos aqui de Marte, né, caímos aqui na Terra. Não, nós também temos família, patrimônio, e estamos sendo tão vítimas quanto a sociedade está sendo. Então, pedimos socorro para a sociedade, antes que ela seja realmente a próxima vítima. Não falta muito para isso, infelizmente. Perfeito, agradeço muito João Batista Rebouças, presidente do Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo, doutora Marilda Panzonato Pinheiro, que preside a Associação dos Delegados do Estado. Tem bastante pergunta aqui que veio pela internet. Hoje nós fizemos uma inovação, mas eu estou meio apanhando ainda. Prometo que no próximo estarei mais habilidoso aqui para lidar com o equipamento. E dizendo, se você é delegado ou servidor de outra função da Polícia Civil, amanhã, dia 8 de agosto, das 10 às 14 horas, haverá, aliás, às 14 horas, na Galeria do Conjunto Cinerama, na Avenida Ipiranga, 919, centro de São Paulo, haverá uma concentração e depois uma passeata até a Secretaria de Segurança Pública, onde ocorrerá um ato de protesto. Você está convidado, você cidadão, né, que sofre também as consequências da falta de segurança e do desmonte do Estado, também deve ir. Não é só lutar pelo passe livre, não. Isso é importante,
né? Importante reduzir a tarifa, importante fazer a CPI das tarifas públicas, abrir essa caixa preta aqui para onde vai o nosso dinheiro, e a gente não sabe, mas também apoiar essas lutas. Eu, por exemplo, sou de uma geração que combateu a ditadura, aí foi polícia e tal, a gente tem um certo preconceito, eu reconheço, mas eles são servidores, são trabalhadores, pais e mães de família, como eu sou, como você também é. Então vamos apoiar a causa dos policiais civis, dos servidores da Polícia Civil, porque a causa é justa. Então a todos e a todas, muito obrigado e até o próximo Câmara Aberta Sindical. Um abraço.